Senhor dos senhores. Diga a Ele: para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração. Então diga quem é. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Senhor, Tu és o Rei aqui deste lugar, digno de glória, digno de exaltação é o Senhor, a nossa luz, a luz que brilha nas trevas. As trevas não podem prevalecer, Senhor, perante a Tua luz. Por isso nós Te engrandecemos, por isso nós Te adoramos, nós Te adoramos, Rei dos Reis. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Então declare que Ele é santo. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és Jesus, a luz. Tu és a minha luz, diga a minha salvação. E a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Então declara, Igreja do Deus vivo. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente
eu sei que vives e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Nós invocamos aqui a Ti, que é digno de ser louvado, de ser engrandecido, e que os céus sobre nós se abram. Jesus, nós Te entronizamos. Então diga assim: vem Jesus, vem Jesus. Declara, igreja. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Pra sempre reinarás. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Jesus. Nós não somos nada, Jesus. Somos nada sem o Senhor. Nós carecemos aqui da Tua graça, do Seu Espírito. Nós carecemos. A Tua palavra nos diz que se não for o Senhor que edificará a casa, e vão o nosso trabalho. E vão o nosso trabalho, Jesus, se não for o Senhor que agir, se não for o Senhor que tocar as vidas, é o Senhor que muda a história, é o Senhor que transforma os corações. Sopra, sopra doce Espírito, enche a Tua casa. Somos Tua morada, fonte de vida é o Senhor, a nossa riqueza é o Senhor. Por isso se sinta à vontade neste lugar. Comece a falar com o Senhor. Comece a abrir o teu coração. Deixa Ele entrar. Deixa Ele curar. Deixa Ele falar. Faça morada aqui, Jesus. Faça aqui, Jesus, a Tua vontade. Abra o céu sobre nós, Jesus. Faça aqui a Tua vontade, Senhor, neste lugar, nas nossas vidas. Assim como ela é feita nos céus. Que venha a atmosfera do céu sobre este lugar, Senhor, sobre o nosso interior.
Céus, 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 céus. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós te adoramos aqui, Jesus, e nós somos totalmente dependentes do Senhor, Jesus. O máximo que eu posso fazer aqui é cantar, Jesus. E olha que não é muita coisa, Senhor. Mas é o Senhor que tem todo o poder. É o Senhor que nós desejamos aqui nessa manhã. É o Senhor, o amado da nossa alma, Jesus. Por isso opera aqui no nosso meio o teu sobrenatural. E assim como o Senhor veio derramando o teu Espírito Santo, aquele dia de Pentecostes, aviva-nos aqui, Senhor. Derrama de forma poderosa o teu Espírito sobre nós. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és, para dizer que tu és o Rei. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Pai, nós te adoramos. Senhor Jesus, nós te exaltamos neste lugar. Nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra.
O Senhor é digno de toda glória e de todo louvor. Nós tributamos a Ti, Senhor, todo louvor, porque, Senhor, não há Deus além de Ti. O Senhor é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor é o agente de transformação através da pessoa do Espírito Santo de Deus. O Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. Sopra, Senhor, sobre este lugar, sopra, meu Deus. Sim, Pai, sopra. Ventos de restauração, restaurando a alegria, Senhor. A alegria da salvação, trazendo um novo ânimo. Aviva, Senhor, aqui a Tua obra. Aviva aqui, Senhor, a Tua obra. Aviva aqui, Senhor, a Tua obra. Espírito Santo de Deus, sopra sobre este lugar. Alcança, meu Deus. Alcança os corações. Restaura sonhos. Restaura, Senhor, visões. Ó, Senhor, suscita aqui, meu Deus, os valentes. Senhor, meu Deus, se o Senhor não edificar a casa, todo o trabalho é em vão. Nós necessitamos, Pai, de que as chuvas serôdias, as chuvas temporâneas venham sobre nós. Senhor, que o renovo surja, que um vinho novo, Pai, venha trazendo alegria, Senhor, inspiração, meu Deus. Aonde há tristeza, Senhor, que haja alegria. Nós pedimos ao Senhor para derramar um óleo de alegria, Pai. Unge, Senhor, aqui o Teu povo com óleo de alegria, Senhor. Senhor, que o Senhor possa manifestar aqui a Tua graça, o Teu favor. O Teu favor sobre cada vida, Pai. Sobre as famílias, sobre os jovens, sobre os adolescentes. Senhor, a Tua palavra diz: chorem os ministros do altar. Oh Deus, nós precisamos de vida neste lugar. Nós precisamos da vida que vem dos céus. Santo Deus de vida e de glória. Pai, que os Teus rios possam fluir neste lugar. O Senhor é aquele que faz brotar água no deserto. Santo de Israel. Oh Deus de Israel. Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus de Abraão. O Senhor é um Deus de aliança, Senhor. O Senhor é um Deus de aliança. Meu Deus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos, Pai, que o Senhor faça algo, nós precisamos. Meu Deus, desde o princípio, a injustiça se estabeleceu nessa cidade, onde sangues de inocentes foram derramados. Oh Senhor, Senhor que ouve as nossas orações e perdoa os nossos pecados. Oh Deus, perdoa, Senhor, pelo sangue derramado, pela injustiça, Pai. A base do Teu trono, Senhor, a retidão e a justiça. E Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, Pai. Nós temos pecado contra o Senhor, a Tua igreja, Pai. A Tua igreja tem pecado contra o Senhor, Deus. Mas o Senhor é aquele que nos perdoa, Pai. Como ministro do altar, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor perdão.
amor do teu nome. O Senhor é aquele que nos sara, Senhor, sara aquele que está, meu Deus, machucado. Cura, meu Senhor, e seremos curados, Senhor. Perdoa-nos e seremos perdoados. Purifica-nos, Pai, e seremos limpos, Pai. E não teremos de que se envergonhar, meu Deus. Nos perdoa. A tua palavra diz: chegarmos ao trono da graça, é que alcanceis socorro em momento oportuno. Nós nos achegamos ao trono da graça. E a tua palavra diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meu Deus, nós nos agarramos na misericórdia do Senhor nesta manhã. Nós nos agarramos, Pai. Ó Deus, que o espírito de acusação, meu Deus, que ele perca lugar aqui, Senhor. Que os anjos do Senhor possam passear e mover neste lugar e arrancar os entulhos daquilo, meu Deus, que tem chegado às tuas narinas como mau cheiro, Pai, o pecado, meu Deus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. As tuas misericórdias, elas se renovam. Ah, Senhor, nós agarramos a misericórdia do Senhor. Nós agarramos, Pai, da misericórdia, porque ela é a causa de nos sermos consumidos, Pai. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Restaura a tua noiva, Pai. Muda as vestes da tua noiva, Senhor. Santifica o teu nome. Santifica o teu nome. Santifica o teu nome, Senhor. Santifica o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita aqui a vontade do Senhor. Os anjos do Senhor possam mover neste lugar. Seja removido daqui tudo aquilo que não proceda do Senhor. Que o altar seja purificado. Que o altar seja santificado. Senhor, é pelo teu nome, é pelo teu nome, é pelo trabalho penoso do Calvário, é pelo sacrifício do teu filho, Pai, é por amor do teu nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Bendito seja o teu nome, exaltado seja o Filho do Deus Altíssimo, glorificado seja aquele que era, que é. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Levantai, ó portas, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Toma o teu lugar aqui, Senhor Jesus Cristo. O Senhor está à porta e bate. Nós queremos dizer para o Senhor: entre, por favor. Assenta-te à mesa, Pai, por favor, Senhor Jesus. Nós queremos dizer, Pai, que essa porta está aberta. O Senhor não precisa ficar de fora. O Senhor pode entrar. O Senhor pode entrar. O Senhor pode entrar.
Aleluia. Paz e graça, queridos. Fique à vontade, irmãos. Bom dia a todos. Aleluia. Diga comigo, o Senhor é bom. E as tuas misericórdias dura para sempre. Deus é bom, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 24, verso 3. Mateus 24. Versículo 13. 24, 3. 1, 2, 3. Todos acharam, amém? Eu vou estar lendo aqui na nova versão Almeida atualizada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Sabe, o fim é anunciado desde o começo. É Deus que faz isso. Deus, ele diz o que vai acontecer e depois ele começa a fazer as coisas. E Deus não faz nada sem antes ele falar. Deus não faz nada sem antes ele falar que vai fazer. É Amós que vai dizer no capítulo 3, que Deus não faz nada, versículo 7, que Deus não faz nada aqui na terra sem antes compartilhar isso. Então, Apocalipse, né, é o livro da revelação, e aqui esse texto é conhecido como o pequeno Apocalipse, falando do fim de dos tempos, fim dessa era. Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado por todo mundo. E nós estamos falando aqui sobre o reino de Deus, sobre reinar com Cristo. O apóstolo Pedro vai falar sobre o fato de nós termos que apressar a vinda do Senhor. Fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que realmente precisa ser feito, vai desencadear um processo
é como se fosse um aceleramento da volta do Senhor. É complicado falar essa coisa de tempo, porque tempo é algo para a terra. Os céus não têm esse tempo. Esse tempo cronológico, o tempo cronos que nós conhecemos aqui, ele é algo que não diz respeito ao céu. Deus vive fora do tempo, desse tempo que nós conhecemos. Mas o Senhor deixou sinais, porque Ele não quer que a igreja seja surpreendida. Então, discernir o tempo é algo fantástico. Lá em 2 Crônicas, a Bíblia vai falar que da tribo de Issacar, conhecedores da época, para saber o que Israel tinha que fazer. Falando ali de um contexto de transição do governo de Saul para Davi. A tribo de Issacar é uma tribo curiosa, porque a tribo de Issacar ela é conhecida como ter homens sábios, homens que discernem o tempo e sabem o que tem que fazer. Transportar esse entendimento é algo poderoso. Quando Jesus ele manifesta, entenda que tudo foi preparado para o primeiro advento de Cristo. Havia uma expectativa no coração das pessoas naquele tempo. A logística foi preparada, a língua foi preparada. E aquelas pessoas, como Simeão e como Ana, eles estavam sabendo que era a hora do Messias manifestar. E a Bíblia nos instrui para que nós venhamos não ser surpreendidos, para que esse dia não chegue de forma que nós não percebamos que está próximo. Não sabemos o dia e a hora, mas é como a chuva. Antes dela vir, você começa a perceber que a atmosfera muda. A atmosfera tem mudado, amém? A atmosfera tem mudado. Você veja que Deus, Ele traz sinais que o preceda. Quando, antes do primeiro advento de Jesus, quem vem na frente é João Batista, para endireitar o caminho, para preparar o coração das pessoas para receber o Cristo. E preparou o coração de muita gente, aquela coisa de batizar. Na verdade, aquele povo, eles estavam se rendendo ao Cristo. Boa parte deles. Alguns estavam fugindo de um juízo, foi o que João disse. Mas muitos estavam apercebidos e arrependidos. E agora, arrependimento, ele fala de mudança de mentalidade. Porque houve uma transição, e Deus está reinando na terra desde o princípio. Nós chamamos isso teologicamente de dispensação. E nós estamos já na sexta, que é a dispensação da graça. A próxima, que virá do milênio, né, pastor Elisa? Arrebatamento da igreja, milênio e tudo. Então nós estamos terminando aí um ciclo. Essa é a melhor dispensação de todas que já se viveu. A Bíblia fala de guerras, queridos. Mas esse mundo antes de Jesus Cristo, ele era terrível. As guerras não estão aumentando, elas estão diminuindo. Antes do cristianismo, antes da manifestação de Cristo, esse mundo antigo ele era dominado pela força. Era a lei do mais forte. A pessoa, você tinha algo, e ela queria algo, seja o que fosse, família, pessoas era mercadoria, seja propriedades, seja o que fosse. Não havia direito. Era o mais forte que dominava. Era a lei do mais forte. A lei, chamada lei do talião, que é encontrada em muitos códigos, né, antigos, inclusive no Levítico, Êxodo, Deuteronômio, ela tem essa origem no Código Babilônico, que data de 1770 a.C. O chamado Código Babilônico de Hammurabi. Pastor Elias é professor, entende esses negócios aí. Então, o rei Hammurabi, ele compilou em pedras essas leis, em uma época que prevalecia a lei da tradição, a lei era oral. E ele
compila essas leis com um senso de justiça em seu coração, justamente para trazer justiça, para tentar equilibrar as coisas. A lei de Italião é aquela de dente por dente e olho por olho. Mas ainda era algo e que veio mudar a história naquela época, porque agora tinha consequências, o que parece ser muito duro, né? Mas nós temos que entender que era um tempo em que era o mais forte que predominava. Você não tinha direitos. Então, você não tem ideia do quanto o mundo era mau antes de Cristo. As guerras não eram ocasionais. A guerra era algo normal. Eram guerras brutais. E a gente ainda vê aqui na Bíblia, já há tempos já mais próximos. Mas você lembra que determinados reis, eles faziam atrocidades terríveis. Eles pegavam, como os cananeus, né? Eles pegavam o povo vencido, eles decapitavam, eles castravam, violentavam, decapitavam, fazia pirâmides de cabeça de gente. Pegava os filhos e matava diante dos pais. Arrancava os olhos dos reis vivos. Era brutal. Era terrível. Mais da metade da população era escrava. Mais da metade da população era escrava. E sacrifícios humanos era coisa comum. Os cultos de sacrifícios humanos não era algo oculto. O que muitos fazem, que hoje fazem essas coisas escondidas, ainda fazem. Por que fazem escondido? Por que faz à noite, escondido? Porque nós já somos de uma geração que não aceita isso, porque nós tivemos a nossa mente transformada com o cristianismo. Mas eram os pais que sacrificavam os filhos em altares a Baal. Era terrível. Era terrível. Então, queridos, os astecas, eles faziam rituais com virgens, centenas delas. E disse que o sangue era derramado, que o sangue corria como um rio, como a quantidade de sangue que era derramado da quantidade de virgens que eram sacrificadas em rituais. A expectativa de vida era curtíssima. Houve época aqui na terra que quem vivesse 30 anos estava morrendo velho. Pastor Luiz, nós já fazia tempo que nós já teríamos ido embora. Escute, nós precisamos de criar uma expectativa de coisas boas que estão vindo, amém? As coisas estão melhorando. As coisas estão melhorando. Eu me lembro da minha mãe carregando lata d'água na cabeça. Eu dormi em colchão de palha, casa de pau. Água era na cisterna. Caminhava quilômetros para poder chegar a uma escola. O papel higiênico era folha de... Minha filha está ouvindo isso aqui, ela passa até mal. Às vezes nós estamos viajando, pai, eu estou com vontade no banheiro. Tem um banheiro ali, uma moita. Eu, hein? E fica brava.
Pensei, você nem sabe como é que era antigamente. Queridos, viajar de um lugar para outro era um perigosíssimo. Perigosíssimo. Lembra da parábola do bom samaritano? E não era uma viagem complicada que ele estava fazendo, mas estava lá arrebentado pelo chão. Terra sem lei. Então, amado, uma das coisas que mais traz prazer em Satanás é a guerra. O derramamento de sangue. Isso fortalece ele. Satanás foi enfraquecido. O derramamento de sangue da terra, a terra diminuiu significativamente. Amém, pastores? Diga para o teu vizinho aí, as coisas estão melhorando. Então Satanás é chamado do Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Ele governa por meio da maldade. E quanto mais cruel for, mais ele tem prazer. É o anjo da morte. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas foi Jesus que disse: eu vim para trazer vida e trazer vida em abundância. Amém? Vida em abundância. O Senhor veio para que você tenha vida, para que você tenha alegria, para que você tenha prazer de viver. Amém? Mais de 3.700 anos depois, o mundo assistiu o horror que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial. Depois do Código, onde 2% da população mundial daquela época foi ceifada. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que ocorreu na primeira metade do século XX, envolveu mais de 70 nações. O início dela foi em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha, e subsequentes declarações de guerra da França e da Grã-Bretanha, estendendo-se até o dia 2 de setembro de 1945. Essa guerra mobilizou mais de 100 milhões de militares e acarretou a morte de aproximadamente 70 milhões de pessoas. A maior parte civil. Considerado o maior derramamento de sangue em conflitos de toda a história da humanidade. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi que os líderes, eles olham para o horror, para a tragédia, para a destruição que a guerra trouxe. E aí eles decidem criar a ONU, com o intuito de nunca mais acontecer guerra dessa natureza e dessas proporções. E a mentalidade dos líderes do mundo, de lá para cá, a forma de exercer domínio, a forma de conquista, ela muda. Então, o que acontece? Eles percebem que o poder econômico tem mais poder de influência do que as forças militares, religiosas e políticas. Os Estados Unidos, que é uma das maiores potências de todo o mundo, até o governo Bush ainda tinha essa mentalidade de governo. E Bill Clinton, ele tem agora uma visão um pouco diferente. E ele percebe do poder econômico de quem detém as potências econômicas, tem maior governo e mais poder de domínio. Agora nós podemos dizer que o maior inimigo não é mais a espada, mas é uma influência que tem uma relação com a economia.
E quem tem o dinheiro tem o poder. A nossa nação sabe bem o que é isso. O Rio de Janeiro, nós sabemos do histórico do Rio de Janeiro, o histórico dos governos do Rio de Janeiro. A cidade é carente de muitas coisas. E a história do Rio é marcada por muita corrupção. Dinheiro. Diga comigo, mamon. Os recursos econômicos são os mais importantes do que as bombas e as balas. Sabe o tráfico? O tráfico mudou a mentalidade. Algum tempo atrás, vocês são do Rio, conhecem mais, melhor do que eu. Ainda é um derramamento de sangue para, de repente, se estabelecer um domínio. Mas o tráfico hoje, ele se expandiu e ele se fortaleceu, porque ele agora tem uma mentalidade econômica. Os líderes são estrategistas que visam lucro sem derramamento de sangue. Porque eles entenderam que o derramamento de sangue não é interessante. Atrapalha os lucros. A polícia militar, às vezes a gente fala assim, gente, por que não acaba com essa boca de fumo? Por que não acaba disso? Não acaba com aquilo? É porque a polícia militar, ela sabe que se ele acabar com determinadas questões das drogas, quando a polícia militar ela prende, pode observar, quando há uma grande apreensão de drogas, em sequência aumenta a violência. Porque o traficante, você vai lá e pega a mercadoria dele, o dinheiro dele. O que ele vai precisar de novo? De quê? E aí o que ele faz? Ele vai assaltar. E assaltar quem? O cidadão de bem. Então ele sai de lá e vem para cá assaltar aqui. E aumenta o índice de violência. Precisa de um equilíbrio. Então, quanto mais apreensão de droga, mais aumenta a violência, porque eles precisam levantar a caixa. Eles pegam as armas. Aí conclui-se, pastor, que quem vai usar droga, ele sai daqui e vai lá. Abre aspas, não há violência. E é uma questão da vontade. Até nisso, a gente vê como é que é uma... Nós estamos falando de guerras, amém? De trevas e luz. Aí os homens de bem, daqui a pouco, estrategicamente, eles têm que equilibrar as coisas. Porque se eles entrarem de determinada forma, isso vai ter uma repercussão para cá, vai ter morte, vai ter derramamento de sangue, vai ter violência na vida das pessoas de bem. É complicado. O governo no mundo é complicado. Mas, queridos, nós vivemos uma realidade hoje no mundo espiritual, que aonde precisamos de entender e perceber como é que funciona a influência espiritual de domínio. Porque a ordem de Deus para o homem foi para dominar, amém? O que significa dominar? Você tem o controle. Você se especializa em algo, em uma língua inglesa, uma língua estrangeira. De repente você tem um domínio daquela língua, sim ou não? Dirigir, vamos lá, é mais fácil, algo mais simples para entender. A minha filha Esther estava dizendo assim, será que eu vou conseguir tirar minha habilitação? Eu falei, claro, filha. Ela falou assim, não, pai, mas dirigir é complicado demais, é difícil para quem não sabe. Para quem sabe é fácil. A gente entra num carro, está conversando, gesticulando e fazendo tudo sem pensar. Porque você tem um domínio. Nem todos, né? Tem uns que é meio barbeiro, né, irmão? Lá em Minas chama de barbeiro, que sabe entrando na frente da gente. Aqui no Rio tem uns barbeiros. Porque eu estava vindo, não entrou na minha frente. Falei, meu Deus, minha esposa, credo, e aí é mesmo. Tem uns que é barbeiro, você tem que dirigir para você e tem que, né, pastor Elias? Pastor Elias é Uber. Mas se não tiver o domínio do carro, vai bate. Então, há um domínio pela economia.
E quando você vai ler o Apocalipse, você vai ver que a questão da besta, do 666, ela está linkado a questões econômicas. Não pode vender, não pode comprar, sem a marca da besta. O que está falando? Esses projetos que a gente sabe, que tem uma agenda mundial aí, que nós sabemos. E o que encabeça essa agenda mundial? Poder econômico. Poder econômico. Talvez não está fazendo sentido essa história que eu estou contando para você, mas lá no final vai fazer, amém? Vai fazer. Então, os generais de guerra mais importantes dessa era vai ser os banqueiros, pastor Elias. Presidente de corporações, líderes econômicos. Esse povo tem um poder de ditar as regras. E a gente está aqui na ponta, não vê o que está nos bastidores. E a gente fica olhando como isso, e é porque a riqueza do mundo está concentrada na mão de poucas pessoas. É por isso que não vai ser difícil dominar nessa área. Os Estados Unidos detêm 30% da riqueza do mundo. Por que ele domina? 30% da riqueza do mundo. Um total de 105,99 trilhões de dólares. Na segunda posição, a China, com 63,83 trilhões, 17,7% do poder econômico. Em terceiro, o Japão, com 24,99 trilhões, 6,93%. Essa é uma informação de 21 de janeiro de 2020 do Infomei. Está lá disponível, você pode dar uma olhada. Essas três potências econômicas, Estados Unidos, China e Japão, detêm 54,63% das riquezas mundial. E os outros 47% é dividido com a galera. Os outros 190 países, em um total de 193. Enquanto 38% de toda a riqueza do mundo se concentra nas mãos de apenas 1% da população mais rica. 50% do poder econômico de todo o mundo concentra em 1% da população mais rica. Você está entendendo? A gente fica tentando entender como é que pode isso virar o que se propõe. Não é difícil, porque está na mão de poucos. E o resto da população mais pobre, você sabe quanto é que vive da riqueza do mundo? Quanto é compartilhado com o resto da população mais pobre? 2%. É a razão pela qual nós vamos ver tanta gente com necessidades. Regiões no Brasil onde o índice de mortalidade infantil é grande por causa da fome. Vale de Jequitinhonha. Eu estive lá. Temos um projeto para o Vale. Plantei igreja no Vale. Pastoreei no Vale. É conhecido como a África brasileira. Um dos maiores índices de mortalidade infantil do mundo. O povo até hoje lá morre de lepra. Um dos maiores índices de prostituição infantil do mundo. R$5. A mãe pega a filha e leva para a beira da 116. 116 passa lá dentro. Aí o Bahia. R$5. É a mãe que leva. Filha de 10 anos. Para entregar para os caminhoneiros. Na beira da 116. Isso acontece hoje. Chamado de Vale da Miséria, nós mudamos para Vale da Bênção, amém?
Agora escute, observe quanto que Deus, ele é um Deus tremendo. Naquela região de Araçuaí ali, pastora, é um dos maiores produtores de pedras preciosas do mundo, pastor Luiz. Pedras que só lá existe, que só existe lá em todo o mundo. Agora o senhor pensa. Deus esconde coisas boas em lugares de aparências ruins. Eu costumo dizer que Deus dá nos presentes em embalagens que às vezes nós não gostamos. Fique esperto com os presentes de Deus, amém? Eu tenho um projeto do Vale, conto com a ajuda das orações de vocês, amém? E se você quiser ir para o Vale, você fala comigo. Nós temos um terreno lá, 3 terrenos no Vale, um de 17.500 metros quadrados e mais 2 de 6.000 metros quadrados. Foi nos ofertado lá. E um rapaz tinha uma fazenda lá de 22 alqueires, pastor Luiz. Ele já tinha me doado lá para o ministério esses terrenos. E ele chegou em mim em um evento e falou: apóstolo, eu quero doar para o senhor o resto. Eu falei: eu já estou com dificuldade com esse pedacinho aí. Segura essa fazenda, porque por enquanto eu não sei o que eu vou fazer com ela não. Então ali tem ouro, tem vidas preciosas para o Senhor, amém? E com a ajuda de vocês nós vamos retomar os trabalhos lá no Vale de Jequitinhonha. Ore por esse projeto. Uma das coisas que nós queremos fazer lá, pastora, é uma casa de recuperação para jovens, para meninas, adolescentes. Porque no lugar daquele o índice de droga é muito alto, as pessoas não têm o que fazer, é muito difícil. A droga, o álcool, e nós queremos fazer isso lá. É um desafio gigante, que não tem jeito de fazer sozinho. Ore por nós. Então Vale tem ali joias preciosas do Senhor. Eu sei que dali Deus vai levantar pessoas que vai percorrer o mundo pregando a palavra, debaixo de uma graça, de sinais e maravilhas da parte de Deus, amém? Então, 50% das riquezas mundiais está na mão de 1% da população mais rica, e os mais pobres precisam dividir 2% de toda essa fortuna. Isso é o que aponta o Estudo de Desigualdade Mundial de 2022, produzido pelo laboratório francês Thomas Piketty, e que consolida dados entre os anos de 95 a 2021, de 7 de dezembro de 2021. Se você quiser depois aqui as fontes, eu te passo. Então, em Apocalipse 11:15, vamos lá, vamos voltar para a Bíblia. Ixi, meu tempo está para pouco aqui. Tempo está pouco, né, pastor? Eita, quanto tempo mais, pastor Elias? 11h30? Não, então eu retomei, eu estou com tempo, com sobra. Meu Deus. Eu vou acelerar aqui. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Amém. Os reinos deste mundo, queridos, haverá uma transição de reino, para que os reinos do mundo se tornem do nosso Cristo. E eu acredito que esse domínio vai acontecer antes do segundo advento de Cristo. Escute. Quando olhamos para a escatologia que nós hoje conhecemos, e eu não vou entrar nessa seara, não.
Mas eu quero dizer para você que quando você vai estudar a Bíblia, do século XIX para trás, você vai estudar a história da igreja. Quando você vai estudar a história da igreja, do século XIX, ela não tinha, pastor Elisa, eu sei que o senhor gosta de escatologia, mas a teologia deles era diferente da nossa. Nós herdamos uma teologia americana, futurista, e que muitos chamados pais da igreja, eles tinham uma visão diferente da visão de hoje. E eu quero incentivar vocês, pastores e líderes, dá uma olhada nisso. Eusébio, Cesareia, essa galera, pastor, da antiga, dá uma olhada, o ponto de vista teológico deles, escatológico, principalmente em Mateus 24, que é onde a nossa teologia é construída, essa teologia futurista. Eu não vou entrar nessa seara agora, não é o momento para isso, e também não quero, né, de forma alguma estender a isso, não é para isso que eu estou aqui. Porque, na verdade, nós aprendemos que algumas coisas vai ficar muito difícil. É claro que antes disso aqui acontecer, alguns eventos cataclísmicos vai acontecer. Vai ter uma piora, mas não significa que isso vai ser uma coisa que vai ficando cada vez mais difícil, porque nós estamos melhorando. Você concorda comigo que a vida nossa, ela é bem mais fácil hoje do que era alguns anos atrás? Era bem mais difícil, irmãos. Meu pai era agricultor. Eu estou com 50 anos, mas eu venho de uma região onde a agricultura que dominava. Então, é naquela época que tudo era braçal. O arroz era no pilão, descascado no pilão. Minha mãe descascava arroz no pilão para dar comida para 40 funcionários do meu pai, que se chamava de peão. Então, meu pai ficava no meio daqueles homens eram pessoas que estavam fugindo da polícia, que tinha matado, que tinha violentado, que tinha a mesma coisa. Então, meu pai, que ele ficava parecendo aqueles faroeste. Então, meu pai tinha 2 seguranças, que chamava de jagunço, e era todo mundo armado, porque aqueles povos eram violentíssimos, eles matavam o outro lá, trabalhando, metiam enxada na cabeça do outro, matavam lá na roça. Era um trem esquisito. Eu, menino, 5 anos de idade, eu lembro disso. A minha mãe puxava água na cisterna, lavava a roupa na mão, nós tomava banho na bacia. Aí os meus filhos vão tomar banho ali, mexe na torneirinha assim, tchá. Meu Deus, vai, a água não está boa. Eu falei, meu Deus do céu, menino, vou te arrumar uma bacia para você. Não, eu estou brincando, eu não reclamo não. Mas as coisas estão mais fáceis. Está melhorando, amém? Cria uma expectativa nova no seu coração. Deus está trazendo coisa nova para vocês. Amém? Deus está fazendo coisas novas. As coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar. Então, existe uma transformação ocorrendo agora, que está estabelecendo os fundamentos para essa mudança. Vale a pena lembrar que, segundo a Escritura, vai haver uns eventos cataclísmicos, vai haver uns trem esquisitos. Então, escute, pastor Elias, para você que gosta de escatologia. A besta tem relação direta com o poder econômico. Direto. Alguém chega a dizer que a besta é um poder econômico. E a economia será um fator predominante para determinar quem realmente pertencemos. É aí que agora eu vou começar a pregar. Ou compartilhar com você algo. Então, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, 24. Se você for rápido de endereço aí, o tempo aqui está meio curto. É porque eu preciso de te dar um fundamento para você entender o que eu quero dizer para você nessa manhã. Amém? A Bíblia diz, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em alguns textos,
originais, o termo aplicado para dinheiro é mamon. Ele aparece 4 vezes em Mateus 6:24, Lucas 16:19, Lucas 11, Lucas 13. É uma transliteração do aramaico, mamon. Em algumas versões, hoje, da versão portuguesa, mamon já não aparece mais. Então, utilizando o próprio significado, dinheiro, riquezas. Agora, a questão do dinheiro é algo tão relevante que você observa que Jesus dá, então, personalidade a ele. Você não pode servir ao dinheiro e a mim. Olha só para você ver. Ele deu personalidade a ele. O que você faz com o dinheiro, o que eu e você faz com o nosso dinheiro, é a maneira que lidamos com isso, queridos. Fala muito de nós. O modo que lidamos com o dinheiro e com os bens confiados a nós diz muito de nós. O dinheiro tem um jeito de revelar em quem realmente depositamos nossa confiança e a quem realmente estamos servindo, ao mundo, ao diabo, a nós mesmos ou ao Senhor. A Bíblia diz que aonde tiver o nosso coração, é aí que está o nosso tesouro. Onde é que tiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Então, quando você olha para a igreja primitiva, observe o que aconteceu na igreja primitiva. Olha só em Atos capítulo 4, verso 34. Deixa eu dar uma dica para vocês. Desenvolva o hábito de anotar algumas coisas. Sabe? Caderninho, anota a referência. Até mesmo para depois você examinar, ver se quem está pregando para você não está pregando as heresias. Isso é importante. Tem coisas que a gente fala aqui, te ensina que talvez a gente nunca mais vai falar de novo daquela forma. Algumas pérolas, algumas preciosidades que mudam a nossa história, mudam a nossa maneira. Se você não mudar a sua maneira de ver as coisas, você não muda. Romanos 12 diz que você só muda por meio da mudança de mentalidade. Metanoia. A palavra metanoia, mudança da forma de ver as coisas. A Bíblia diz em Provérbios que assim como você vê, você é. Jesus olhou para os discípulos e disse: quem é que as pessoas estão dizendo que eu sou? Um diz que é o profeta, é Isaías, é Jeremias. Cada um tinha uma visão, uma percepção diferente de Jesus. Estando no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Quando você olha para os evangelhos, chamados evangelhos sinópticos, que é ver de um ponto de vista, cada um conta a história de um jeito. Por quê? Por causa da forma que ele estava vendo as coisas. Ele estava na mesma hora, no mesmo lugar, ouvindo a mesma pessoa. Eram os apóstolos. Entretanto, um narra a história com um ponto de vista diferente do outro, contando a mesma verdade, mas fazendo o quê? Valorizando uma coisa em detrimento da outra. Deixa eu dizer uma coisa para você, um dos problemas que entrou no Brasil. Nós recebemos muita coisa boa dos Estados Unidos, muita coisa boa. A nossa teologia do Brasil, ela tem as suas origens nos Estados Unidos. Mas por último, nós recebemos, e recebemos sempre que vem de lá para cá, da América do Norte, nós recebemos de bom grado. E nós recebemos por último a teologia da prosperidade. E a Bíblia fala de prosperidade. E nós precisamos de recursos. Sem recursos não dá para fazer nada. O problema, você sabe o que é? É a ênfase demasiada nessa teologia. E levando as pessoas a focar os olhos, colocar o coração e a vida delas em algo que nada mais é do que um meio e não um fim. Então tem gente que vive na terra aqui para juntar dinheiro, para ganhar dinheiro.
para aumentar as posses. Você está fazendo teologia, está fazendo apologia aí à miséria? Não é nada disso. Eu, sem dinheiro, eu não estava aqui. Eu trabalho, e eu não vivo, eu estou no ministério há décadas. Entretanto, não que eu ache errado, mas eu nunca fui sustentado plenamente pela igreja. Eu tenho uma empresa, não estou dizendo que o pastor tem que ter isso, nada, eu vivo doido para me livrar disso. Mas Deus lida com cada um de nós de uma forma. Agora, eu já dei pelo menos 3 empresas. Ofertei, pegar a chave da empresa e entregar. Você já tem uma igreja, você não vai pegar a empresa, não. Eu estou aqui te dando posse, tá vendo? Eu já fechei. Teófilo Antônio, cheguei a abrir empresa. Porque eu tenho essa facilidade. É algo que Deus plantou em mim. Eu cheguei a abrir empresa, comecei o negócio, só que eu fui para lá e eu tinha data. O Senhor falou comigo, você vai ficar 2 anos lá. Com 2 anos vai estar tudo pronto, a igreja vai estar estabelecida, emancipada, financeiramente, vai estar tudo organizado, estruturado. E eu na minha casa, começando na minha casa. Então eu tinha 2 anos, eu vi que a empresa começou a concorrer com o trabalho missionário. Fechei a porta. Quando eu voltei para Uberlândia, eu abri uma empresa de imóveis planejados. Uberlândia é uma cidade de muito condomínio na horizontal. Essa área é uma área que cresce muito lá e eu abri essa empresa de imóveis planejados e esse negócio vendia assim, irmãos. Falei, meu Deus do céu, eu tenho que contratar gente e tal, eu tenho que mudar de lugar, eu tenho que... Eu olhei para aquela lagartixa, pastor, falei, esse trem vai virar jacaré. A lagartixa ia virar jacaré. Pensa num trem que vendeu, irmãos. Vendeu tanto, irmão, que eu fui lá e fechei a loja. Você é doido? Falei, sou doido por Jesus. Porque eu teria que ficar dentro daquilo gerenciando, eu teria que contratar mais gente, eu teria que mudar de lugar, eu ia para o setor industrial, tinha que abrir um negócio muito maior. Que eu ia depender de mim aquele negócio. Para você ter uma ideia, eu fiquei 2 meses com a empresa aberta, com o prédio, as portas abertas, sem vender nada, só para poder entregar o que eu tinha vendido já. Porque se eu fecho, o povo já tinha pagado, saído. Pensava que era um calote do pastor. Falei, não pode vender nada, está aberto, que o povo para saber que eu estou aqui, para entregar, acabou. Peguei toda a indústria, pastor, as máquinas, tudo novo, que tem carro, tudo de última geração. Falei, eu vou vender esse trem. E eu fui numa casa de recuperação em Uberlândia, grande lá, pessoal amigo nosso. E eu vi um barracão assim, e eu perguntei, o que vocês vão fazer ali? Ele falou, nós vamos montar uma serralheria ali. Eu falei, você não quer montar uma marcenaria ali, não? É uma boa ideia. Eu peguei aquela oficina todinha, toda, até coisas que eu poderia usar na outra empresa que eu tinha. Eu falei, nada, é para ir tudo para lá. Eu falei, você tem um caminhão, você freta o caminhão para buscar um negócio que eu vou te dar. Tudo novinho. Ofertei. Aquilo foi uma alegria no meu coração. Porque eu comecei a olhar para aquilo ia dominar sobre mim. Quem domina sobre a sua vida? É você ou é o dinheiro? As suas decisões, elas estão pautadas em quê? Quando você vai fazer as coisas, qual que é a motivação sua? É o reino de Deus ou é o reino do mundo? Ou é o reino do mundo? Quando você vai tomar uma decisão envolvendo finanças, a partir de que premissa que você toma a decisão? Escute, se você estivesse trabalhando numa empresa ganhando R$5.000 e você tivesse um convite para ir para uma empresa ganhar R$10.000, será de Deus ou do diabo? Depende. Se você estiver numa empresa ganhando R$10.000
e de repente abriu uma porta para você ganhar 5 mil reais. É de Deus ou é do diabo? A mentalidade da igreja hoje, se um negócio desse acontecer, sai fora em nome de Jesus. Isso é do diabo. Agora você pergunta para o jovem rico qual foi a proposta que Jesus fez para ele. Jesus mandou você não ajuntar, não. Ele mandou você juntar tesouro. Aonde? Ele só falou para o seu lugar que você deve fazer isso. Então use as riquezas desse mundo para investir na eternidade. O Senhor mandou eu fazer uma faculdade de Direito. E eu fiquei protelando isso por causa da correria, agora estou lá, fazendo faculdade. Eu, o tiozão, de manhã, fazendo faculdade, junto com os meninos. Mas sim, igual lá você está rindo, né, velho? O tiozão. Mas é bom, porque tem uns professores lá, com as mentalidades marxistas, tem hora que nós trombados lá, que nós vai longe. Eles até me evitam, já. Tipo assim, não dá para mexer com o Leonel, não. Porque tem um monte de criança lá, de jovem, que não sabe, que tudo que traz é como se fosse uma verdade, né? E eles começam a contar uma história, essa historinha de Dona Carunchinha, e aquilo vai queimando dentro de mim, daqui a pouco professor, por favor. E é difícil, amados, porque nós, pastores, nós conhecemos história. E esse pessoal, eles ficam resumidos, falando só aquilo que eles ouviram. E uma professora me chamou lá, Leonel, foi falar sobre Deus, sobre o sistema de domínio, sobre essas tragédias, sobre essa história que nós, da igreja, pelo menos da católica, que não temos orgulho daquilo, porque já mataram muita gente no nome de Deus, muitas atrocidades já foram feitas. Naquela transição, onde as pessoas vêm melhorando, só que aí eles queriam pegar e botar tudo na conta de Deus. Excluir o cristianismo. Falei, pera lá. Falei, vocês sabem por que vocês gozam dessa paz que vocês gozam aqui, da liberdade que vocês têm aqui? Sabe por que vocês, mulheres têm esse espaço que vocês têm aqui, no Ocidente? E você sabe por que nós temos essa liberdade? Foi por uma única coisa, chama-se cristianismo, filha. Essa história de direitos humanos, que foi a galera, né, dos direitos humanos aí, as feministas, isso é a história de Dona Carunchinha. Foi o cristianismo que trouxe essa paz, essa liberdade que nós temos aqui. Falei, vocês acham que não? Então vai lá para o Oriente, lá, ó. Vai lá para o Afeganistão, vai lá. Vai lá, feminista. Falei, vai ver onde os países não são cristãos para você ver que liberdade que as mulheres têm. Para ver que liberdade que existe lá. E foi longe, né? Todo mundo calou e ficou ouvindo. Mas eu estou lá fazendo um curso de direito, mas não tem nada a ver com dinheiro. Abre aspas aí, ó. Direito para o reino, amém? Porque eu preciso me alargar sobre o princípio de justiça. Porque o reino de Deus, a base dele, a base do trono de Deus é justiça, amém, amados? E o mundo, as coisas funcionam aqui são sombras de coisas do reino. Então eu estou lá fazendo a faculdade de Direito porque eu preciso de dar uma largada nessa cabeça para ela poder entender algumas coisas mais. Mas eu estou aprendendo aquilo para entender melhor a Bíblia, baseado nos princípios do reino de Deus. Como você lida com os seus negócios? Isso vai dizer muito a seu respeito. O que eu fiz alguns anos atrás? Eu entendi algo, eu precisava de oferecer para as pessoas soluções e não apenas produto. Eu abaixei a margem dos meus produtos em cerca de 30%. Abaixei a margem
para oferecer um produto de um preço mais justo para o cliente. Eu ensino os meus funcionários que eles têm que oferecer solução para o cliente, não meramente empurrar uma mercadoria nele de qualquer jeito. A minha empresa entra tudo 100% com nota fiscal e sai tudo 100% com nota fiscal. Os funcionários são todos registrados. Não existe isso. E eu ainda responsabilizo ele. Se você mentir para o cliente, se você falar para ele uma coisa que a empresa não faz, se você vender para ele uma coisa que não é verdadeira, se vender para ele uma coisa e entregar outra, eu falo isso para as ovelhas minhas que trabalham comigo, vai ser sobre a sua cabeça e não a minha. Você entrega o que você ofereceu. E se tiver de sofrer dano, que nós soframos, e não o cliente. E você sabe por quê? Porque Satanás, porque o príncipe deste mundo, ele opera pela injustiça. É a Bíblia que diz lá em Romanos 13 que, que você deve dar a cada um que é devido. A Bíblia fala, se é imposto, os crentes estão oferecendo uma mão de obra ruim, um produto ruim, sonegando, mentindo. Se você for mexer com um negócio, escuta que eu vou te dar um conselho aqui. Se você não puder fazer a coisa do jeito que a lei manda, por favor, arruma outra coisa para você fazer. Não suja suas vestes, não. Porque quando você fizer isso, você vai passar para o outro lado de governo. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, amém? Um certo contador, uma vez crente, tesoureiro de uma grande igreja, de um pastor amigo nosso, que tomava conta da minha contabilidade, ele começou a sonegar. E quando eu vi aquilo, ele falou, o que você está fazendo comigo? Ele falou, Leonel, acorda, ninguém paga imposto de tudo, não, você vai quebrar. Eu falei, quebrar? Ele falou, você está doido, o que você está fazendo, cara? Ei, estou te ajudando, rapaz, você está me arrebentando, cara. Tirei a contabilidade da mão dele, fui para o monte, orando, pai, na mão de quem que eu vou colocar minha contabilidade? Na mão de quem que é para mim colocar, que não vai fazer, que vai fazer a coisa certa do jeito que a lei manda fazer? O senhor me falou o nome do camarada. Ímpio. Minha contabilidade está na mão dele já há décadas. Eu tenho um sobrinho, contador. Ovelha minha, tesoureiro da igreja, inclusive. Mas a minha contabilidade está na mão desse camarada lá. Não porque meu sobrinho não daria conta, mas tem lá desde então, fica quieto aí. Não mude os marcos antigos, amém? Essa é uma língua difícil, essa é uma história difícil, essa é uma coisa difícil da gente pregar hoje. Eu tenho um pouquinho conhecido, meu pastor, como um pouco radical, mas não é radicalismo. Porque é sim, sim ou não, não. O que passar disso, para encerrar, deixa eu dizer uma coisa para você. Aprenda, se o domínio da besta está relacionado ao poder econômico, eu e você vamos ter que aprender segundo as regras e as leis do reino. Nós vamos ter que aprender a depender do Senhor, amém? Tirar dinheiro da boca do peixe. Se eu te contar a minha história, mas Deus nunca me deixou na mão. Deus nunca me deixou na mão. Quantos carros eu doei? Eu não estou dizendo quantos carros eu doei. Queridos, depois de um evento de 2014, eu acho, eu sou ruim de data, pensa no nome do ruim de data. Não.
Mas nós terminamos um congresso e foi um mover de Deus muito grande. O primeiro congresso que eu fiz do ministério, eu venho da Convenção Batista. E eu fui para Teoflotone. Quando eu estava em Teoflotone, eu falei que foi 2 anos que Deus me falou. Eu falei com a minha liderança que 2 anos eu iria ficar ali e ficar tudo pronto. E eles olhou para mim e sorriu. E 1 ano depois eu fui lá, pastor, arruma outro para ir para lá, que Deus já falou comigo que eu ia voltar para Uberlândia. E vou entregar tudo organizado. Ele falou assim, Leonel. E foi uma luta. E quando foi chegando perto, a igreja estava lá, já toda organizada, emancipada, tudo do jeito que Deus falou. Eu peguei o carro, a minha liderança estava em Montes Claros, 450 quilômetros de Teoflotone. Entrei no carro, cheguei lá. Pastor, rapaz, está chegando a hora, até agora, cadê o pastor, cadê o homem? Não sei o que, você é daí, você não vai sair, não sei o que. Eu falei, pastor, você não está entendendo. O mesmo Deus que me falou, vai, ele me falou, volta. Eu falei, eu tenho um homem lá para deixar lá, se você não tem. Guinaldo, já estava pronto, que Deus tinha falado comigo, passa o cajado para ele. Só que a denominação, ela tem uma forma de governo. E ninguém que eu apresentei para eles, eu tinha os discípulos, não servia. E aí ficou naquela luta, eu não podia voltar para Uberlândia. E aí eu falei, meu Deus, e agora como é que eu faço? Eu orei, chorei, pus o meu pessoal para orar e jejumar. A igreja não estava sabendo de nada. Mas eu tinha o meu outro pessoal da outra igreja que eu tinha plantado. E eu fui orando até o Espírito Santo falar comigo. 2 visões não andam junto. Você vai precisar de andar. Eu peguei o carro de novo. E eu fui então com o meu pastor presidente dos ministros, a UMB, né, ela chama UMB, União dos Ministros Batistas Independentes. E cheguei para ele e contei para ele a história. Falei, pastor, essa é a história. Ele falou para mim, disse, Leonel, você não cumpre seu ministério dentro da convenção. O que você quer fazer é o que eu sonho fazer. Só que eu já andei tanto que não dá para fazer mais. Eu falei, o senhor é meu pastor. Então o senhor me abençoa para mim fazer o que eu tenho que fazer. É o senhor que está falando. Porque eu falei para ele, falei, pastor, eu preciso de uma direção, preciso. O senhor é meu pastor. Aí ele, eu te abençoo. Vai. Porque senão você não cumpre o seu ministério. Eu falei, então só põe a mão na minha cabeça aqui e me manda embora. Dentro da casa dele, de madrugada. Ele me abençoou. Voltei para Uberlândia, entreguei a igreja para um pastor que eles mandou para lá. Não falei que estava saindo da convenção. Vim para Uberlândia. Depois de um tempo, eu fui, me apresentei para desligar da União de Ministros. O que até hoje está lá rolado. Se eu pegar a igreja de Uberlândia, está lá como igreja parte da convenção, por conta deles. Tenho uma amizade estreita com o presidente. Está aqui, ele me passa mensagem para mim todo dia, ele passa um devocional. Ele tem um negócio de fazer uns acrósticos. Faz um acróstico todo dia com o nome do dia da semana. Ele é incrível. E me manda todo dia. Nos meus aniversários, todos eles fazem um acróstico para mim, com o meu nome. É uma graça, em nome de Deus, fantástico. Mas eu voltei para Uberlândia, então comecei o trabalho em Uberlândia. Logo em seguida, 2011 para 2012, fizemos o primeiro congresso em Uberlândia, em Utiutaba. Foi um mover de Deus tão grande que o culto durou 7 horas, né, amor? 7 horas. Eu preguei 7 horas. Três horas da tarde, as crianças estavam sentadas nos bancos, a comida pronta. O mover de Deus foi tão grande. Eu fui pegar a palavra para tirar uma palavra de oferta, encerrando o evento. O Espírito Santo falou comigo, não é agora. Eu parei. Depois o Espírito Santo falou comigo lá na frente, é agora. E eu falei, Deus quer fazer algo diferente aqui. Nós vamos tirar uma oferta. Eu falei, mas você não traga nada aqui na frente, de qualquer jeito, porque senão você vai morrer. Abri o texto de Ananias e Safira, pastor Luiz, para tirar a oferta de prosperidade. E falei em alto e bom tom e repetir, não traga na frente aqui de qualquer jeito. E a presença de Deus, a glória de Deus fez assim, ó. E o quebrantamento tomou conta. As crianças começaram a trazer as coisas delas.
os adolescentes, os telefones. Os irmãos que não tinham dinheiro, porque estavam num evento fora da cidade, fora do, estava fechado, começaram a trazer as roupas de cama, as jaquetas, aliança, relógio, calçado. E eu sentado, olhando o que Deus estava fazendo. Aí veio trazendo carros, chave de carros, motos, casa, empresa. Esse texto que nós falamos aqui, a Bíblia diz aqui em Atos 4:34. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam dinheiro da venda e os colocavam nos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Escuta, o dinheiro que você tem, que você trabalha para ele, qual lugar que ele ocupa na sua vida? Sabe, interessante esse texto, é que ninguém mandou ninguém levar nada lá, ninguém ficava lá, você tem que vender sua casa, você tem que vender isso, você tem que vender seu carro, você tem que doar. Porque a base do trono de Deus, o reino de Deus, é o quê? Não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça. Mamon, ele opera por meio da injustiça. Sabe por que o socialismo dá certo em lugar no mundo? Porque ele opera por meio da injustiça. Porque Deus não quer tomar o que você tem. Eu falei que era um momento de oferta. Não falei que o pessoal traz o que você tem para cá e põe aqui que você vai ser abençoado. Não, não. O próprio Espírito Santo de Deus. A minha irmã, eu conheço bem aquela minha irmã. Minha irmã de sangue. Ela tinha comprado uma bis, estava novinha. Quando eu vi aquela menina com aquela bis, com aquela chavinha tremendo, e chorando, e levando a chave, eu falei, meu Deus do céu. Empresário entregando empresa. Domínio. Eu gostaria de ter mais tempo para nós falar dessas coisas. Domínio é algo, amados, que está em relação com a sua identidade, é algo que está no seu espírito. Satanás, ele quer dominar, ele domina sobre engano, mas ele falsifica tudo que Deus faz. Ele quer fazer algo, sabe? Então a teologia da prosperidade, ela é bíblica, mas a maneira que isso está disseminado no Brasil, e a maneira que as pessoas estão fazendo isso, elas estão sendo preparadas para o domínio da besta, e não para o domínio do Espírito, não para o domínio do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele doa. O reino de Deus, ele dá, ele não ajunta. Ele compartilha. E por causa disso, ninguém tem falta de nada, amém? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Dar, dom de adquirir riquezas. Pastor Elias está falando dos carros. Até quando eu contei, eu tinha ofertado 14 veículos. Até quando eu contei. Em uma única semana, eu me lembro que eu ofertei o que eu tinha naquele momento, aproximadamente 250 mil reais. Nós ofertamos até as nossas alianças, os nossos móveis, 2 carros, moto, empresa, nós ofertamos tudo naquela hora. A minha filha, Esther, ela ofertou os móveis todinho do quarto dela, ninguém mandou ela fazer isso. Movida pelo Espírito de Deus, amém? Então você precisa de aprender a sujeitar aos princípios do reino e depender do Senhor para que nós, a igreja, não seja dominada por uma situação financeira. Os maiores problemas da igreja hoje é questões financeiras. As decisões é baseada no quanto vai ganhar. Vai morar em tal lugar, vai estar em profissão, vai morar em tal nação, em tal cidade, vai para tal empresa. É tudo baseado nos seus próprios,
sem buscar entender qual que é a vontade de Deus. Em casa, então, de manhã, a casa vazia, nós lavamos a casa à noite, a casa vazia e limpa. Aí de manhã, eu sem aliança, falei, Deus, mas a aliança está tão esquisito, mas sem aliança. O Senhor falou assim, descansa. E eu pensei no meu coração, como é que eu vou fazer? O Senhor falou, vai vindo o rebanho. Mais ou menos 5 minutos depois, pastor Elias, o pastor Aguinaldo Teoflatano ligou, apóstolo, Deus falou comigo aqui, eu estou mandando as minhas alianças para o Senhor. E o Espírito Santo de Deus falou assim, não compra nada. Passado alguns minutos, encostou um carro com a carretinha que veio lá de Tutaba com sofá, com cama. E aquilo foi o dia todo, eu só olhando aquilo acontecer. Aí tinha umas coisas que a minha esposa queria. Ela tinha ofertado os móveis da sala dela, tudo. Aí nós ganhamos, né, amor? Uma cama, ganhamos um sofá, aquela coisa, tudo novinho. Aí o Senhor falou para mim assim, pastor, isso ainda não é o definitivo, isso é a provisão. Na semana seguinte eu estava no culto em Tiltaba, na outra igreja nossa. E aí o Senhor falou comigo, mobile a casa da fulana. Eu parei a pregação, falei, irmãos, eu preciso de ajuda aqui. Eu preciso mobiliar a casa da irmã fulana. Bom, eu acabei de ganhar um sofá e ganhar, foi o sofá e o quê? E a cama. Eu ganhei um sofá e uma cama novinha, está lá, ganhei agora essa semana. Mas eu quero dizer para você, irmã, que a sofá e a cama que está lá em casa é seu. E daqui a pouco, olha, mobiliar a casa da irmã, foi questão de uns 5 minutos, sei lá. A irmã ganhou até cadeira de praia. Eu falei, meu Deus do céu, está boa aqui. Mobiliar a casa da irmã todinha, pastor. Aí eu estou de novo sem... Aí o Senhor falou comigo assim, olha, com ela eu faço diferente. Pega o dinheiro, leva ela e manda ela escolher o que ela quer e você paga. Aí a oferta veio e bateu na minha porta de um valor significativo, dinheiro. Eu levei ela na loja, ela escolheu lá o que ela queria. Porque andar comigo eu tinha que ter uma esposa que Deus me desse, irmão, porque senão eu ia sofrer demais. Porque nós já saímos para evento, nós numa caminhonete que era meu sonho, uma S10 nova, linda, poucos dias que eu comprei. Quando eu estou indo para o evento, eu falei para ela, amor, nós não vamos voltar com a caminhonete. Um pastor do Rio, que conhecia um pessoal meu lá no Vale de Quitinhonha, queria me conhecer, aqui de Cordovil, com mais uns pastores, foi para o evento. E era sábado já, e eu falei, meu Deus, eu acho que aquele negócio da caminhonete era só coisa da minha cabeça. Glória a Deus. Sábado à noite, o culto terminando, a mensagem terminando, o Senhor falou, dá a caminhonete para ele. Eu falei, meu Deus, eu nem conheço o homem, vai levar minha caminhonete para o Rio de Janeiro. Chamei ele no meio do povo, falei, tá, mas é para você. Quase desmaia, quase morre. Depois queria me dar o carro dele, falei, meu irmão, leva seu carro embora. Se o senhor estivesse falando comigo para pegar seu carro, eu ficaria com ele, mas não tem nada disso. Eu estou entendendo a sua motivação. Não pede um dos seus homens para levar o carro seu. Vai em paz. Mas naquele tempo, aquele dia, foi uma empresa. Depois eu dei a empresa de Uberlândia para meu cunhado. Limpou tudo, acabou tudo. Zerou tudo, pastor. Eu estava indo para casa, voltando, pastor, e falei assim, Maruzias. Falei, sua palavra diz que, Senhor, nós não tomaremos emprestado. Eu voltei para casa com um carro emprestado. Eu estou andando de carro emprestado. Eu não tenho dinheiro para comprar carro. E eu preciso de um carro. Peguei na mão da minha esposa. Até aqui, amor. Vamos orar. Falei, Senhor, está escrito, não vão tomar emprestado. Vamos emprestar. Estou no carro emprestado. Eu preciso do carro. O Senhor me deu um carro. Amém. No outro dia eu ganhei um carro.
Eu e você precisamos de entender que você faz parte de um reino que tem o Ministério da Economia lá, amém? Amém, queridos? Que aquilo que você não domina, domina sobre você. O dinheiro tem que estar nos seus pés, amém? Não é na sua cabeça, não. Na sua cabeça tem que estar a sabedoria para gerenciar ele, para administrar ele, para fazer a coisa certa. Porque aquilo que muitas vezes você está querendo ganhar de qualquer jeito, lucros injustos, desonesto, abrindo mão das coisas do reino por causa de coisas do mundo, Deus quer te dar. Deus quer te dar. Eu já ofertei, meu Deus. Mas aquilo que você oferta nunca vai faltar e nem fazer falta na sua vida, amém? Eu hoje tenho, se eu não me engano, 5 carros. Ah, pastor, então você coleciona carro? Não, eu tenho um punhado de carro, porque tem um bocado de gente perto de mim que não tem, eles ficam usando meus carros. E de vez em quando ela fica para você com esse negócio. Alguns para trabalhar. Mas funcionário meu, que não tem carro, trabalha no carro. E vai com o carro para casa e faz precisar no carro. Porque as coisas, nós usamos as coisas e amamos as pessoas, amém? E servimos as pessoas com aquilo que Deus nos deu. Amém, queridos? Vamos orar? Aprenda a lidar com o dinheiro. É você que tem que mandar nele, amém? Quando você começar a ver que o dinheiro está mandando em você, você pega assim a nota de 50, põe no chão e dá uma pisada nela. Fala, aqui é o seguinte, quem manda sou eu. Agora recente, eu passando alguma dificuldade financeira, eu recebi uma proposta de emprego. O meu irmão, ele é gerente do Banco Brasil, tinha um camarada lá que tem um projeto de São Paulo, tinha um projeto lá para... Comprou uma fazenda em Uberlândia, na região, município de Uberlândia. E vai confinar lá, pastor Luiz, 5 mil bois. 5 mil bois. E ele perguntou para o meu irmão, que você não conhecia ninguém em Uberlândia, e eu venho dessa área da agropecuária. Então eu conheço bem dessa área. E meu irmão lembrou de mim, isso foi até o final da década de 90, depois eu saí dessa área. E meu irmão falou, olha, tem um negócio aqui que é interessantíssimo. E eu lembrei de você. E eu passando um aperto. E o camarada disse, ele falou assim, olha, ele vai te dar, o projeto é para confinar 5 mil bois. 5 mil bois. E ele vai dar comissão de produção. E se você pedir 10 salários mínimos para começar, além da comissão, ele vai te pagar. Eu olhei para aquilo, o coração balançou, eu falei para os meus filhos, para minha esposa, a turma ficou até alegre, o Enzo invocadinho com o negócio de gado, de tudo. Acho que o meu sanguinho de vaqueiro agarrou nele ali. E aí eu falei, meu Deus, eu estou lá assim, marquei um encontro com o rapaz. Eu estou no restaurante, marcamos de almoçar junto. O filho dele estava lá, empresário. Quando eu sentei no restaurante, sentei naquela mesa, pastor, numa área nobre de Uberlândia, um restaurante, né, muito estruturado, e eu estou lá sentado esperando ele chegar, e de repente eu olhei para mim, e eu ouvi, eu acho que foi meu coração falando, o que eu estou fazendo aqui? Eu já estou empregado. Aí parece que eu ouvi assim, eu não tenho te pagado bem? Aí acho que não foi eu não. Falei, meu Deus do céu. Eu ouvi aquele rapaz, porque eu tinha que completar aquele processo. Falei, olha, não falamos de valores, mas meu irmão ele é gerente da conta do camarada lá, cara riquíssimo, do estado de São Paulo. Mas já tinha deixado a deixa, né? Eu não mexi no assunto, eu já não queria mais aquilo por dinheiro nenhum. E eu fui embora depois de dar a resposta. Falei, olha, no momento realmente eu não posso, porque eu tenho algumas coisas aqui pendentes e tal.
E se você tiver um preço, o inimigo para te tirar do lugar, ele vai te pagar. E vai vir como um negócio muito bacana, viu, pastor Luiz? Não é pecado, não. Estou falando de pecado. Está falando de servir, amém? Amém, amado? Que Deus nos ajude. Porque Satanás, quando fala de tentação, a gente acha que tentação é um trem ruim. O que foi que Satanás ofereceu para Jesus, irmão Josias? Ofereceu o quê, pastor Luiz? Os reinos. Olhou para ele, esse veio para reinar. O negócio dele é as nações. Então é o seguinte, o que eu vou oferecer para ele? Ele vai oferecer para você aquilo que você nasceu para ser, para receber e para ter, por vias erradas, no tempo errado, de maneira errada. E por causa disso, muitos vão perder a sua herança eterna, porque vai negociar com o diabo. Vai sair do lugar de governo para exercer governo em outro lugar. Vamos orar, agora nós vai. A besta, que o povo fica muito preocupado com marca, com chip, que não sei o quê, e os crentes estão muito assustados. Tem muita gente que já está chipado e não está nem vendo. Que está sobre um governo, porque ele deixou se corromper, por causa do dinheiro. Que o inimigo tirou ele do lugar, e ele nem está vendo que ele está marcado já, e que já é um domínio de mamon sobre a vida dele. Nós vamos entrar numa fase que Deus vai pegar as riquezas deste mundo, os tesouros encobertos, e entregar para a igreja, amém? Porque nós vamos precisar de dinheiro, mas vai ser por um caminho que vem dos céus, amém, amados? O povo, quando sai do Egito, eles trabalhou escravo mesmo, mas recebeu tudo. Férias, 13ª, hora extra, saiu carregado de ouro, saiu carregado de dinheiro. Chegou lá, bateu, falou assim, cadê o ouro que você tem em casa? Me dá aí. Coisa doida aquilo. É assim que Deus vai fazer com nós, amém? E escute, viu, pastor Luiz, fica firme aí, porque Deus vai pegar o rebanho de Labão e entregar para Jacó, viu? Não, para Jacó não, para Israel, amém? Amém, queridos? Porque tem gente dominando de forma errada, Deus vai pegar e entregar para os donos verdadeiros, amém? Pai, nós queremos receber, levanta as tuas mãos, queridos, coloca as suas mãos em posição de receber. O Senhor disse que me colocou uma porta aberta aqui no Rio de Janeiro, Pai. E nós queremos aqui, Pai, as riquezas escondidas e os tesouros encobertos deste estado, desta cidade. Recursos, Pai, para nós fazermos o que nós precisamos fazer. Fazer justiça, Pai. Fazer justiça. Estabelecer, meu Deus, o governo, um lugar de paz, um lugar de descanso, um lugar de provisão para a Tua igreja, Pai. Nós não queremos, meu Deus, nos contaminar com o mundo. Não queremos fazer do jeito que o mundo faz, de forma desonesta, de forma injusta, Pai. Mas nós queremos, meu Deus e meu Pai, fazer segundo a Tua vontade, segundo os princípios do reino. Senhor, que sabedoria e graça seja acrescentada a nós, para gerir, para administrar o dinheiro, Deus. Que não venhamos, ó Deus, embrenhar em querer usar o dinheiro do futuro, aquele que nós ainda não ganhamos, mas que venhamos aprender a tirar da boca do peixe, Pai, em momentos que temos que resolver e decidir. Ó Deus, que o Senhor venha tirar a vergonha de sobre a Tua igreja. Ó Deus, nesta nação, nenhum pastor pode, meu Deus, financiar, por exemplo, um veículo. Eles não aceitam, ó Deus, que pastores possam, meu Deus, pegar dinheiros emprestados em muitas, meu Pai, das financeiras deste país. Porque os obreiros, pastores, líderes foram colocados em descrédito, porque por algum motivo Deus deixou que o dinheiro dominasse sobre ele, não por ganância, mas muitas vezes por falta de sabedoria, por falta, meu Deus, de quebrar princípios, de, ó Deus, fazer a coisa de maneira inadequada, de depender das suas próprias forças e não do Senhor, Pai. Ó Deus, nos ajuda como líderes e pastores, para que venhamos aprender estas coisas e que venhamos ensiná-las em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nos guarda de toda influência, meu Deus, de mamon do inferno, ó Deus, e que venhamos, meu Pai, ser responsáveis com as questões
de nossas finanças, dos bens que nós temos, zelar, meu Deus, com responsabilidade, ó Deus, pagar os impostos que for devido, fazer o que tem que ser feito, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Pai. Ó Deus, aqueles que têm dificuldade com generosidade, aqueles, meu Deus, que têm dificuldade com dízimos e ofertas, meu Deus, que seja quebrada essa maldição na vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Santo, em nome de Jesus, eu te peço aqui, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse negócio aqui abre como? Está trancado? Embaixo, é só puxar a gavetinha? Nós vamos fazer um ato profético aqui. Vamos abrir isso aqui profeticamente, essas portas aqui. Pode deixar aqui mesmo, Luzia. Obrigado, querido. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar que é quebrado toda a influência de mamon, que porventura, ó Deus, busca ocasião na vida dos irmãos aqui nesta igreja, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero abençoar a vida financeira de cada um que tem trazido aqui neste lugar. Eu quero abençoar aqueles que têm devolvido o dízimo, Pai. Aqueles que têm ofertado, meu Deus. Ó Deus, eu quero abençoar também aqueles que não tenham feito por falta de entendimento, mas que o Senhor venha dar entendimento eles em todas as coisas, porque o Senhor nos ensina para trazer aqui, para que o Senhor possa nos proteger, para que o Senhor possa, meu Pai, estar ajuntando nos céus, porque aquilo que nós trazemos aqui, Pai, algo, uma poupança no céu, meu Deus, há um depósito no céu, que o Senhor guardará para nós desfrutar na eternidade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor traga, meu Pai, dessa cidade, as riquezas, meu Deus, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas até aqui. Nós abrimos as portas dessa igreja, no reino espiritual, para que o Senhor nos dê recursos, Pai, para que nós possamos, meu Deus e meu Pai, Santo de Israel, estar, meu Pai, nos apropriando desse terreno, para montar uma estrutura maior, para que tenha um lugar de maior conforto, de maior descanso, para a tua igreja e os teus filhos desfrutarem da paz, ó Deus, e da prosperidade que vem da parte do Senhor, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu quero lançar aqui, eu quero me comprometer aqui com esta igreja, que eu darei a primeira oferta de R$1.000 aqui, para que os irmãos possam começar aqui o mover de Deus, aqui, meu Deus, relacionado, meu Pai, à aquisição deste terreno, que o Senhor nos dê a posse, meu Pai, disso aqui, como sinal de que o Senhor está nos abrindo portas de governo sobre o Rio de Janeiro. Eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus Cristo, em um lugar de governo sobre este estado, sobre esta cidade, sobre este lugar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Me dá uma caneta aí, pastor. Escreve aqui R$1.000, por favor. Oferta para o terreno. Eu quero incentivar a você experimentar coisas que você nunca experimentou na sua vida, amém? Que você nunca experimentou. Você vai ter que ter fé e vai ter que ter coragem. Amém? Mas vai experimentar algo novo. Eu fiquei sabendo que esse terreno aqui foi ofertado. A primeira coisa que foi ofertada, não foi, pastor Luiz? Foi uma oferta? O terreno? Há uma porta aberta aqui, viu, pastor Luiz? E Deus vai largar essa porta em nome de Jesus. Amém? Deus vai trazer aqui. Essa igreja é uma igreja que ela tem uma alma próspera. Uma alma próspera. É uma igreja generosa. Escreveu R$1.000, pastor? Tá. Então, pastor, eu vou passar depois um Pix para alguma. Vocês fazem, não sei como é que vocês vão fazer, né? Se vão abrir uma conta para isso, alguma coisa desse tipo. Mas depois é só me falar para onde é que eu vou passar, que eu vou fazer isso. E eu estou no lucro, amém? Amém? Pai, obrigado pela palavra, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Senhor, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medidas, meu Pai, sobre o teu povo, sobre a tua igreja aqui neste lugar. Senhor, e em nome de Jesus,
Que o Senhor venha retribuir a cada um em boa medida, sacudida e transbordante, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. E até logo mais à noite, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Vão em paz, em nome de Jesus.